Olá pessoal, o motivo de eu ter gravado esse vídeo é que normalmente esses gráficos de contágio do Covid-19 que a gente vê na mídia, na internet, né, são gráficos que mostram a variação do número de casos acumulados no tempo ou do número de novos casos, né. Fala-se muito em taxa de variação, mas até agora eu não vi gráficos que mostrem como essa taxa varia no decorrer do tempo. Então resolvi fazer eu mesmo e ao fazê-lo eu notei uns aspectos interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos lá então. Vamos começar aqui com os dados da Itália. Os novos casos estão aqui nesse eixo da esquerda e a taxa aqui nesse eixo da direita. O que é a taxa? A taxa eu calculei da seguinte forma, né? São os novos casos de um dia dividido pelo número de casos acumulados no dia anterior, né? Eu fiz dessa forma para que os novos casos, né, fossem expressos de uma maneira mais justa, né, em relação aos dados do dia anterior, né? Porque uma coisa é você ter 1000 casos novos, tendo 1000 casos no dia anterior acumulados, né? Outra coisa é você ter 1000 casos novos, tendo 10.000 casos acumulados já no dia anterior. São taxas bem diferentes. Então vamos lá, essas taxas, elas variam muito no começo, porque no começo nós temos um número absoluto de casos muito pequenos, né? E qualquer variação nesse número, qualquer pequena variação nesse número causa uma variação relativa muito grande, né? Então essas oscilações são atribuídas a isso. Depois de um certo tempo, essas oscilações vão ficando menores e a partir de um certo instante as taxas variam de uma maneira mais bem comportada, entre aspas, né? A gente consegue a partir daqui ter com mais clareza o que está acontecendo, né? Na Itália, nós começamos a ter, a gente nota aqui, né, uma tendência de queda da taxa, mas essa tendência ficou mais clara a partir aqui do dia 11 de março, né, quando a Itália já tinha mais de 12.000 casos acumulados, né. E a gente nota aqui claramente uma tendência de queda, né, por isso que eu chamei aqui de queda consistente. Tem algumas ondulações e nós notamos também que a desaceleração vai sendo cada vez menor aqui, né. Quando o contágio acabar, né, quer dizer, quando nós não tivermos mais novos casos, né, então essa taxa diária será zero, né. O último valor aqui, que foi o de hoje, né, de algumas horas atrás, está em torno de 4%. Você vai dizer, bom, falta pouco para zero, o problema é saber com que taxa ou com que velocidade, né, essas taxas vão diminuir até zero, né. Pela curva aqui pelos dados aqui de novos casos, né, a gente vê que parece que a Itália já passou pelo pico, né, e já está em descendência aqui. Mas é aquele negócio, né, a gente não pode prever o futuro com base no desempenho passado, então temos que tomar muito cuidado com isso. E eu aqui não estou usando nenhum modelo de infectologia, né, desses pesquisadores do Imperial College, né, então não tenho acesso a esses modelos e estamos fazendo uma análise aqui somente com esses dados, né, não há nenhum modelo subentendido aqui. Bem, vamos passar então para os dados dos Estados Unidos. Então, fortes taxas de variação no começo, mas depois aqui é uma coisa assustadora, né? Nesse intervalo de tempo aqui, mais ou menos a partir de 1º de março, a gente nota claramente
uma ascensão, né, uma tendência de ascensão dessas taxas, e há inclusive um padrão interessante aqui, né, essa subida, essa descida com esse ombro, né, a mesma coisa estava se repetindo aqui, subida, descida com o ombro. Eu esperava que, por exemplo, aqui nós tivéssemos depois desse ponto uma subida na taxa, a exemplo do que tivemos aqui, mas felizmente não, as taxas começaram a cair. E essa caída, então, essa queda das taxas de maneira mais ou menos consistente se deu a partir de 26 de março. Só que os Estados Unidos já tinham, naquela altura, mais do que 85 mil casos acumulados, né? Então, pessoal, eu não sei dizer o que, mas certamente algo aconteceu de errado aqui nos Estados Unidos, né? Esses números são muito assustadores, né? Não é à toa que lá virou o epicentro e certamente os Estados Unidos já estão com mais do que 160 mil casos acumulados, né? Certamente ultrapassarão de maneira muito fácil os 200 mil casos, né? O interessante é que com essa maneira de calcular a taxa diária, né, a gente consegue ver coisas que a gente não consegue ver aqui na evolução dos novos casos, né, e muito menos na evolução dos casos acumulados na unidade de tempo, né. Então passamos agora para os dados do Brasil. Variações iniciais, e eu até tinha marcado aqui, isso ontem, né, sem ter os dados de hoje, que havia uma queda consistente a partir do dia 22 de março. Naquela altura tínhamos 1.546 casos acumulados. Os dados estavam caindo, né? Eram dados animadores, supondo que continuassem caindo, né? O que não necessariamente é verdade, e tanto não é verdade que hoje houve uma quebra dessa expectativa muito séria, né? Houve uma explosão de casos hoje em relação ao dia anterior, e as taxas que estavam aqui em torno de 9% subiram, ultrapassaram 20%, né? Uma pena que isso tenha acontecido. Não sei se isso se deveu a algum atraso na computação desses dados anteriormente, ou, né, alguma espera por resultados de testes. O fato é que isso aconteceu, e agora nós temos que aguardar os próximos dias para ver como isso vai evoluir. Voltarei a importuná-los no futuro, né, com a atualização desses dados, né, e com a análise de gráficos de outros países, né, que eu não estou analisando aqui hoje para não deixar o vídeo muito longo, né. É interessante a gente ver, por exemplo, o que aconteceu na Espanha, o que está acontecendo na Suécia, né. Eu digo Suécia porque a Suécia tem uma quarentena, adotou uma quarentena bem mais branda que a de outros países, né? Então é interessante a gente ver como os dados estão evoluindo por lá. Bom, era isso que eu tinha a dizer por hoje. Espero um grande abraço para vocês. Boa quarentena e cuide-se. Até.